Despertador tocou às 6h47, como sempre. Lucas desligou com um movimento preciso antes mesmo de o som completar seu primeiro ciclo. A precisão era um conforto. Ele se levantou, pisou no tapete fofo ao lado da cama e foi até a janela. O céu estava da cor de cinza úmido, também como sempre. Abaixo, a rua silenciosa se estendia com suas casas gêmeas alinhadas como dentes em uma mandíbula adormecida. Tudo em seu lugar. No banheiro, ele abriu o armário do espelho. A escova de dentes azul estava no copo à esquerda. Ele a pegou, mas sua mão hesitou no ar. O cabo estava ligeiramente mais áspero, como se o plástico tivesse sido lixado de forma imperceptível. Ele franziu a testa, passou o polegar sobre a superfície. Talvez fosse apenas resíduo de sabão. Ele a colocou de volta e pegou a pasta. O tubo estava mais vazio do que ele lembrava. Na noite anterior havia pelo menos um terço restante. Agora, quando ele apertou, apenas um fiozinho verde saiu. Um aperto no estômago, rápido e irracional. Ele ignorou. O café da manhã foi um ritual silencioso. Uma xícara de café preto, 2 fatias de torrada com manteiga. Ele sempre colocava a faca de manteiga no pratinho à direita do pão. Hoje, quando foi pegá-la, a faca estava à esquerda. A ponta da lâmina apontava para ele em vez de para fora. Lucas parou, observando. Sua respiração parecia um pouco mais alta no silêncio da cozinha. Ele realinhou a faca, virando-a. O metal estava frio, anormalmente frio. No caminho para o trabalho, a rua parecia mais longa. As casas, aquelas casas idênticas, tinham suas cortinas todas fechadas, como de costume. Mas ele notou que a casa de número 42, a do Sr. Almeida, tinha a cortina da sala entreaberta em cerca de 5 centímetros. O Sr. Almeida nunca abria aquela cortina. Lucas diminuiu o passo. Através da fresta, ele viu apenas escuridão. Então, algo se moveu. Não uma pessoa, mas uma sombra que parecia desconectar-se da parede e deslizar para fora de seu campo de visão. Ele acelerou o passo, o coração batendo forte contra as costelas. O escritório era um alívio. O zumbido baixo dos computadores, o cheiro de papel e café velho. Ele cumprimentou a recepcionista, Clara, com seu habitual aceno de cabeça. Ela sorriu de volta, mas seu sorriso estava um pouco torto. O canto direito da boca subia mais do que o esquerdo, dando ao seu rosto simpático uma expressão ligeiramente cínica. Lucas desviou o olhar rapidamente, dirigindo-se à sua sala. Ao passar pela mesa de Marcos, seu colega viu que ele estava digitando furiosamente. Na tela, porém, não havia texto. Apenas uma sucessão interminável da letra K, preenchendo linha após linha, um rio negro de repetição sem sentido. Marcos digitava com uma concentração feroz, seus olhos vidrados na tela. Lucas não disse nada. Ao longo do dia, os detalhes se acumularam como poeira em um móvel esquecido. O relógio da parede de sua sala, um modelo digital simples, piscou 14h67 antes de corrigir para 14h03. A água do bebedouro saiu morna e com um sabor metálico que persistiu em sua língua por horas. Quando foi ao banheiro, seu reflexo no espelho piscou. Não foi um efeito de luz, foi um movimento deliberado, como se a imagem tivesse fechado os olhos no exato momento em que ele os abriu. Ele encostou os dedos no vidro. Estava gelado. Ao voltar para casa, o crepúsculo já atingia o céu de um roxo sujo. A chave girou na fechadura com uma resistência áspera, como se os pinos internos tivessem mudado de formato. Dentro, o ar estava parado e pesado. Tudo parecia no lugar, mas com uma qualidade de cenário, como se cada objeto tivesse sido reposicionado com precisão milimétrica após uma invasão. Ele foi até a geladeira para pegar água. A garrafa estava onde sempre estava. Ao despejar um copo, a água saiu levemente turva, com partículas minúsculas em suspensão que se assentaram no fundo. Ele não bebeu. A noite caiu. Lucas tentou assistir televisão, mas os canais pareciam todos fora do ar, transmitindo apenas um ruído branco estático. No silêncio entre um surto de estática e outro, ele achou que ouvia sussurros. Vozes sobrepostas, falando rápido demais para serem compreendidas, vindas do corredor que levava aos quartos. Ele desligou a TV.
O silêncio que se seguiu foi pior. Decidiu ir para a cama mais cedo. Talvez estivesse cansado. Talvez tudo fosse apenas fruto de um cansaço extremo. No quarto, a cama estava feita, os lençóis puxados com a tensão habitual. Ele se deitou e apagou a luz. A escuridão o envolveu, densa e completa. Foi então que percebeu. O som era um som baixo, quase subaquático. Um asterisco a arrastar asterisco. Algo sendo puxado lentamente pelo corredor de madeira em direção à sua porta. Asterisco SRHH-TUM. SRHH-TUM asterisco. Uma pausa. Depois, de novo. Mais perto. Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados na escuridão. A respiração presa em seus pulmões queimava. O som parou do lado de fora de seu quarto. Ele podia sentir uma presença do outro lado da porta, uma massa de silêncio ainda mais profunda. A maçaneta começou a girar, lentamente, com um rangido metálico que ele nunca ouvira antes. A porta se abriu centímetro a centímetro. Não havia nada lá. Apenas a escuridão do corredor, um pouco mais escura do que a do quarto. Então, algo entrou. Não era uma forma definida. Era uma mancha de escuridão mais densa que sugava a pouca luz residual da janela. Ela não andava. Deslizava com aquele mesmo som de arrasto. Parou ao pé de sua cama. Lucas fechou os olhos com força, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Asterisco não é real. Não é real. É um sonho. Um pesadelo ponto asterisco quando ele os abriu novamente, a coisa ainda estava lá. E agora, da sua massa indistinta, 2 pontos pálidos emergiram. Não eram olhos. Eram apenas pontos mais claros na escuridão, mas eles o fitavam. E Lucas sentiu, não ouviu, mas sentiu uma pergunta se formando no ar, pesada e oleosa. Asterisco, você notou asterisco, ele não conseguia mover-se, não conseguia gritar. Apenas fitava aqueles pontos pálidos. A coisa se moveu. Não em direção a ele, mas para o lado, deslizando em direção à parede onde ficava a pequena escrivaninha. Parou diante da cadeira. E então, começou a mudar. A escuridão parecia se compactar, se moldar. Os contornos tornaram-se mais definidos. Em segundos, onde antes havia uma mancha amorfa, agora estava sentado ele. Lucas, uma réplica exata, vestindo o mesmo pijama com a mesma postura cansada, sentado na cadeira de costas para a cama. O Lucas na cama podia ver o perfil de sua própria nuca, a curva familiar do ombro. A cópia não se mexia. Apenas ficava sentada, olhando para a parede vazia. O medo deu lugar a um confuso desespero. O que era aquilo? O que queria? Ele tentou falar, mas só saiu um gemido abafado. A cópia na cadeira virou a cabeça. Lentamente. Seus movimentos eram mecânicos, um pouco desengonçados, como os de um boneco aprendendo a se mover. Ele olhou para o Lucas na cama. E riu. Não era o sorriso de Lucas. Era o sorriso torto da recepcionista, o sorriso que não chegava aos olhos, que era apenas um alongamento da pele sobre os dentes. Então, a cópia falou. A voz era dele, mas saía plana, sem emoção, como uma gravação desgastada. Está tudo no lugar, disse a cópia. A escova está à esquerda. A faca aponta para fora. A cortina está fechada. O relógio marca a hora certa. Cada afirmação era uma facada de gelo. Eram as pequenas anomalias do seu dia enumeradas com uma precisão horrível. Você notou, continuou a cópia, o sorriso fixo. Isso é um problema. A rotina não pode ser notada. Ela apenas é. A cópia se levantou. Seus movimentos agora eram mais fluidos, quase naturais. Ele se aproximou da cama. O Lucas verdadeiro tentou recuar, mas seus membros não respondiam, pesados como chumbo. Não se preocupe, sussurrou a cópia, inclinando-se sobre ele. Seu hálito cheirava a água, estarinada e a metal. Eu vou cuidar de tudo. Vou fazer as coisas certinhas. Você já notou demais. A mão da cópia, fria e seca como papel, tocou sua testa. Uma escuridão absoluta, mais profunda que qualquer sono, envolveu Lucas. Sua consciência deslizou para longe, como água por um ralo. O despertador tocou às 6h47. Lucas desligou com um movimento preciso antes mesmo de o som completar seu primeiro ciclo. A precisão era um conforto.
Ele se levantou, pisou no tapete fofo ao lado da cama e foi até a janela. O céu estava da cor de cinza úmido. Abaixo, a rua silenciosa se estendia perfeitamente normal. No banheiro, ele abriu o armário do espelho. A escova de dentes azul estava no copo à esquerda. O cabo estava liso e familiar. O tubo de pasta tinha um terço de sua capacidade. Ele escovou os dentes e o sabor era de menta fresca. Na cozinha, a faca de manteiga estava no pratinho à direita, a ponta voltada para fora. Ele passou a manteiga na torrada, metodicamente, cobrindo cada centímetro. Ao sair de casa, a rua tinha seu comprimento habitual. A cortina da casa do Sr. Almeida estava completamente fechada. No trabalho, Clara sorriu com simetria perfeita. Marcos digitava um relatório comum em sua tela. A água do bebedouro era fresca. Seu reflexo no espelho era estável e obediente. Tudo estava em seu lugar. Tudo era como sempre fora. A rotina era um casulo seguro e imutável. Mas às vezes, no meio de uma tarefa qualquer, as mãos de Lucas paravam por uma fração de segundo. Seus olhos, por um instante, perdiam o foco. Era como se, por trás da calma superfície de seus pensamentos, algo batesse contra um vidro espesso. Algo confuso e aterrorizado, tentando lembrar o que era um detalhe errado, tentando gritar um aviso que nunca encontraria forma. A sensação passava rápido, substituída pela serena certeza de que tudo, absolutamente tudo, estava exatamente como deveria estar. E assim, o dia seguia seu curso perfeito. E o que quer que estivesse preso atrás daqueles olhos claros, observando o mundo através de uma rotina impecável, continuava a bater. Suavemente, insistentemente, para sempre.